Estamos aqui com Átila Bella, advogado, especialista em direito previdenciário, fundador do portal Previdenciarista, que é o maior site de direito previdenciário do Brasil. E é com muita alegria que eu recebo ela aqui para a gente falar um pouco sobre os rumos do direito previdenciário. Obrigada, Átila, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, sabe que eu tenho muito carinho pela Interativa. Então, estar aqui agora em vídeo me deixa muito feliz. E vamos ver o que eu posso trazer de informação ou de dados para que para quem nos prestigia, possa ter um pouquinho de informação previdenciária, que é aquilo que eu mais gosto de fazer e acho que é o que eu faço melhor. Muito bem. Então, fala para a gente, Átila, como é que está agora essa mudança, essa reforma previdenciária? O que de fato mudou na legislação? Mudou muita coisa. Tá? A reforma da Previdência ela se deu lá em 2019. Ela entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019, na Emenda Constitucional 103. A partir dali, nós temos agora os benefícios pré-reforma, ou seja, aquelas pessoas que tinham direito adquirido pré-reforma, ou seja, o que é o direito adquirido? Já trazer aqui uma informação rápida. Quem já tinha todos os requisitos preenchidos até 13 de novembro de 2019 pode optar pela regra antiga. Temos as regras de transição, que é quem já estava no sistema anteriormente a 13 de novembro de 2019, e temos quem entrou no sistema depois, aí nós temos as regras permanentes. Então, e até fazendo aqui um gancho para o Prev, que é o meu site, né? Mais do que nunca é importante o advogado saber muitas regras, fazer muitos cálculos previdenciários. E nós criamos o Prev primeiro, era só um site para suporte do advogado, com petições. Hoje somos um software de cálculos também. Então o advogado faz os cálculos pré, transição e pós-reforma também no Prev. Mas assim também fazendo não só para a minha empresa, meu negócio, meu site. A classe da advocacia previdenciária nunca foi tão importante para as pessoas, por um motivo muito específico. Às vezes, a mudança de regra, a escolha do benefício ou o correto planejamento previdenciário pode ser o diferencial entre uma aposentadoria do dobro ou o triplo de uma regra equivocada. Então, mais do que nunca, a classe advogados previdenciários e Santa Maria e região tem muitos advogados muito competentes, até a maioria deles meus clientes, então eu fico muito feliz que nós temos mais de 80 advogados clientes na região central, então eu fico muito feliz por isso. Então, aqui já fica a dica para que todos que nos assistem procurem um advogado previdenciarista de sua confiança, porque o diferencial entre aposentar ou revisar uma aposentadoria pode ser de o dobro ou às vezes até o triplo do benefício. Claro que pode ser menor, mas às vezes eu já tive casos em que a intervenção do advogado pode triplicar o benefício. E não é um benefício, eu vou recuperar um dinheirinho. Vai aumentar o benefício para o resto da vida. Então é um lucro, digamos assim, que é incessante, ele é por toda a vida da pessoa, então vale a pena sim se aposentar bem, se aposentar correto e pensar bem os benefícios antes mesmo da escolha da aposentadoria. Falando do Prev, que eu acho que é uma coisa bem importante para as pessoas saberem, qualquer advogado do Brasil pode fazer assinatura para ter acesso a essas informações. Fala isso para a gente, porque a gente sabe que o Prev tem mais de 10 mil associados no Brasil, então a pessoa não está competindo com o teu escritório, né, Átila? Acho que isso é uma coisa bem importante para ser falado, porque ele tem informações diárias, tem cálculos ali. Fala um pouco de todas as informações que tem o portal, que pode beneficiar a todos os advogados que trabalham com direito previdenciário do Brasil. O previdenciarista foi criado, na verdade, por mim, pelo meu sócio, foi uma ideia do meu sócio Renan, que é um cara que eu tenho muita alegria em conviver, por mais que a gente ele não mora aqui, ele mora em Porto Alegre, mas o previdenciarista é uma empresa de Santa Maria, ela roda aqui, ela tributa aqui, então eu tenho muito orgulho de dizer que nós ainda tributamos por Santa Maria, porque queremos, porque claro que existem alguns lugares que até têm incentivo para mudanças de empresas de tecnologia, como Florianópolis, por exemplo, que já recebemos o convite, mas continuamos em Santa Maria porque é a nossa cidade, né? O Prev é o seguinte, o Prev começou como um site de petições previdenciárias. Então eu peguei aquele meu trabalho que eu já tinha quando comecei o Prev, 14 anos de experiência, peguei aquele meu trabalho de 14 anos, nós adaptamos ele para a web e publicamos as petições e as teses e outras coisas na internet e cobrávamos lá uma assinatura mensal para que as pessoas tivessem acesso a essas teses. Bom, o Prev evoluiu, a gente reinvestiu quase que tudo que ganhamos nos primeiros 5 anos, reinvestimos em tecnologia e criamos sistemas de cálculos. Então, hoje, através de um extrato do INSS, o nosso usuário, que geralmente é advogado, ele lança esse extrato do INSS no nosso software e o sistema calcula tudo.
calcula todos os benefícios, as opções, como renda, tempo de contribuição, aí as conversões de salubridade, periculosidade. Bom, é um universo de coisas, claro que também calculamos os benefícios por incapacidade, como a aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença. Bom, tem várias coisas. O Prev também faz cálculo de liquidação de sentença. Quando nós ganhamos um processo, o advogado precisa saber quanto que o cliente dele tem direito a atrasados e tudo mais. Nós também calculamos. Bom, é uma infinidade de ferramentas que o Prev tem. Então, logicamente nós temos clientes aqui locais, como eu te falei, em torno de 80, 100, agora eu já perdi, faz dias que eu não vejo quantos clientes nós temos na região. Mas claro que é um universo pequeno frente ao nosso mercado, que ele é nacional. Então, nós temos advogados em todo o país, né? Nós passamos de 10 mil já há bastante tempo. Então, o que a gente faz? A gente promove alterações no sistema quase que diariamente, além de promover vídeos, blogs, textos, porque qual é a nossa ideia? Qual é a missão do previdenciarista? É transformar todo e qualquer advogado em um previdenciarista. Qual é a ideia? É que todos tenham condição de trabalhar com o direito previdenciário, mesmo não tendo experiência maciça nisso. Não que eu queira robotizar o direito previdenciário, não é isso. O que eu quero é dar condições para todo advogado brasileiro poder fazer benefícios previdenciários, levando o melhor para o seu cliente. Então, assim, é aquela coisa assim, trabalhar com segurança sem correr o risco de prejudicar uma pessoa por falta de conhecimento ou por falta de experiência. A gente tenta levar para o Prev, digamos assim, ferramentas tecnológicas para que as pessoas possam enxergar rapidamente qual é a melhor opção e poder fazer a escolha, mesmo não tendo aquela capacidade de fazer isso no cálculo à mão ou numa análise rápida, como um advogado como eu, já há 20 anos no mercado, eu pego uma carta de concessão ou pego um extrato INSS, eu quase que já deduzo em segundos o que eu vou fazer com aquele caso ou aquele. Mas isso não é comum, logicamente, como qualquer área. Imagina, Silvana, tu tem quanto tempo de área na comunicação? Hoje em dia, tu pega uma estratégia de marketing, tu pega uma empresa que está começando, tu já sabe o que tu vai explorar, tu sabe o que tu vai fazer, tu já sabe qual é a estratégia de lançar aquele teu cliente para o mercado e conseguir vender bem o produto dele ou a imagem que ele precisa para se colocar no mercado. Eu pego uma carta de concessão, eu atendo uma pessoa, em segundos eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer e para que lado seguir. Mas aí que está o ponto que eu acho que é importante a gente falar. A legislação muda muito, ou seja, em 2019 mudou. Para um advogado que trabalha todas as áreas, ele vai levar muito tempo para se atualizar com todas essas informações. Então, aí que eu vejo a diferença de um advogado ou de um portal ter todas essas informações. Então, eu acho que o pulo do gato do previdenciarista é realmente ele colaborar com o advogado, que ele vai ganhar tempo, ele vai ter expertise. Pelo que eu vi, pelo portal, ele tem mais de 4 mil tipos de cálculos, né? E isso já vai dando uma especificidade maior para atividades totalmente diferentes, né? Porque se tu pegares um produtor rural, ele tem uma característica muito diferente de uma pessoa que trabalha na construção civil, ou na saúde, ou uma pessoa que tem insalubridade. Então, são cálculos que já estão ali que vão ajudar o direito, vão ajudar o profissional do direito previdenciário, ganhando tempo, tendo conhecimento e não perdendo, né, informações valiosas. As variações de cálculo são milhares, né? Mas a grande questão é a seguinte: a pessoa pega o extrato INSS, que hoje sai pela plataforma digital, então a gente vai lá no site do meu INSS e retira um extrato, é online. Desse extrato, joga no sistema previdenciarista e o sistema, a partir do momento, calcula. Claro que a pessoa pode, além do extrato, editar. Digamos, eu vou dar um exemplo aqui bem bacana. A pessoa tira lá o extrato e verifica que o patrão, num período, não recolheu o INSS. Não vai aparecer no extrato de contribuições aquele período, ou vai aparecer fracionado. Claro que a pessoa pode ir no nosso sistema e editar, olha, não, nesse período não apareceu, mas teve um vínculo e foi um salário de tanto a tanto. Isso já é uma ferramenta para o advogado ir advogando propriamente dito, né? Então, a partir dali, ele vai fazer um cálculo e ele consegue comparar aquilo que o INSS reconheceu com aquilo que deveria ter reconhecido. E qual é o grande também, um grande chamariz do Prev? Nós temos mais de 3 mil modelos de petições. Então, o que acontece? Quando um advogado faz um cálculo, a última opção do cálculo é ele selecionar se ele quer alguma petição pronta, né? Já auto-preenchida com tudo aquilo que a gente pode extrair do cálculo, já vai preencher as petições. Então, o que a gente pensa? Um advogado, para ter uma produtividade alta, e o direito previdenciário não é um processo, nenhum processo é milhões, são processos médios ou pequenos, então o advogado tem que ter bastante demanda para poder ser um especialista puro, né? Trabalhar só nisso, ou ter isso como digamos assim, um elemento importante do seu escritório. Então, nós queremos entregar otimização do escritório. Nós queremos que o advogado precise de menos tempo para trabalhar, né?
Claro que tem um efeito aí indireto que também não pode não ser positivo para alguns, mas nós entendemos que defendendo a classe de advogados, ele precisa ter menos pessoas. Por quê? Porque fazer um cálculo na mão, Silvana, imagina o seguinte, ó, um cálculo de contribuições que a pessoa começou a contribuir lá em 1980. Tu imagina fazer uma planilha de cálculos na mão, lançando mês a mês, como existem alguns programas para lançar na mão, salários de contribuição desde 1980. Mês a mês, tu que colocar na mão, aí tu imagina tem que converter moeda. Então o Prev já faz isso, ele já tira essas informações do extrato INSS, converte a moeda, atualiza as contribuições e entrega o resultado pronto. Então o Prev nada mais é do que uma calculadora, só que ao final da calculadora ela já entrega os formulários prontos, as petições prontas, né? Nós já entregamos também algum certo conhecimento, a gente tem um curso gratuito no sistema, a gente cria, daí é um trabalho acessório e é aberto, é gratuito, quem quiser assistir. Nós temos um canal no YouTube muito ativo, onde publicamos 2 ou 3 vídeos semanais. Nós temos blogs diários e notícias em direito previdenciário diariamente. Bom, eu vou tirar umas dicas aqui com a Átila, como gravar vídeos do YouTube, tá? Inscrevam-se no nosso canal, que a gente vai seguir o canal do Previdenciarista, que tá show. E eu preciso dizer que é um prazer muito grande poder falar desse site criado em Santa Maria e que ele reafirmou que mantém a empresa aqui, ele poderia estar em qualquer lugar do Brasil, e isso é um grande diferencial. E também pelo custo. Quando eu perguntei para o Átila, tá, mas e quanto custa para um advogado? Se eu sou advogado, eu quero ter essas informações, eu preciso fazer assinatura, eu preciso fazer um contrato. E o Átila disse assim, não precisa fazer contrato. Ele conta isso para a gente, o valor de R$ 89,90 continua esse preço? A nossa assinatura é R$ 89,00. Né? Eu digo, não pode, é um preço de Netflix, é um preço de... Me fala isso. Assim, até eu te confesso o seguinte, foi uma revista nacional, tá, que nos classificou como Netflix do direito previdenciário. Que orgulho para Santa Maria, né? Isso me deixou muito feliz. Eu confesso para vocês que me envaideceu muito ser comparado. Mas, assim, ó, quando isso aconteceu, eu pensei, nossa, nos comparou uma ferramenta de entretenimento, né? Mas eu pensei assim, ó, não, mas o Prev, o meu sonho, meta, aí falando também das minhas conversas com o Renan, meu sócio, Renan Oliveira, ele, na época que a gente criou o Prev, ele era meu colega de escritório, quando nós trabalhávamos ambos no escritório Jobim, né, que era o escritório onde eu trabalhava na época, que a gente teve a ideia. O Renan teve a ideia porque alguns advogados, até vou falar isso em off, eu falo pouco sobre isso, alguns advogados entravam nos nossos processos logo que a gente criava teses, sabe? E a ideia do Prev foi assim, ó, o Renan me disse uma vez assim, Átila, já que parecem estar nos copiando, por que a gente não vende então? Já que querem o nosso conteúdo. Que fantástico. Já que querem o nosso conteúdo, né? Então vamos vender. Se querem nossas, porque no processo eletrônico hoje, e também pelo princípio da publicidade dos atos processuais, né, os processos são abertos, exceto aqueles, né, chancelados por segredo da justiça, como processo de família, que envolve menores ou incapazes, eles são fechados. Mas todos os outros processos, digamos, se eu entrar com um processo para ti, ele é público, né, exceto se segredo, né? Mas então assim a gente notava que quando surgiam teses novas, por as pessoas já saberem que a gente estudava muito, que a gente era muito caprichoso nessa nossa rotina diária de especialista, nós sentíamos que quando ingressávamos com teses novas, os nossos processos eram muito visitados. Como é que a gente sabia disso? Porque no processo eletrônico fica registrado acesso ao advogado sem procuração, né? Então, eu me lembro, uma vez uma tese entrou e tinha muito acesso, aquela petição, foi a primeira que a gente entrou com uma tese nova, tinha muito acesso, e eu esbravejei lá, os caras nos copiando, a gente fica sem dormir uma semana, trabalhando que nem um louco, e nos copiando. Daí o Renan disse assim, cara, se querem, vamos vender, sabe? Daí a ideia, o site inicial, era modelo de petições. Então, a gente pegava as teses, lançou uma tese, a gente se debruçava, criava a tese, criava a petição para a tese, para aplicar na justiça, e publicava. Hoje, a gente continua fazendo a mesma coisa, com a diferença de que o cálculo da tese, o sistema faz. Sabe? A diferença também, até fica o convite também, não é um convite marqueteiro, porque eu acho que talvez todos os advogados que trabalham com previdenciário na região, talvez já tenham nos contratado, então não é um apelo aqui. O nosso canal no YouTube é aberto, né? Nós queremos levar informação. O nosso blog diário é aberto, então nós levamos informação. Né? E quando tem modelo de petição, geralmente eu tento fazer o blog e tento colocar um modelo de petição para quem leu, se interessou, já clica e tem uma petição pronta já.
sabe? Claro que aí só vai ter acesso os nossos assinantes. Então, deixa de ser aí no marketing, Silvana, tu vai me entender, no marketing não deixa de ser, nós estamos, logicamente, que o marketing, tu produz material para trazer mais pessoas para o teu negócio. Né? Alguém quisesse falar mal, diria que é uma isca. Não é uma isca, é simplesmente um atrativo para que as pessoas nos conheçam. Sim, mas vocês estão dando informação, né? Sim. E quem acompanha sabe que a informação ela é valiosa. Sim. Quanto custa tu ter uma informação correta e pelo caminho certo? Mas eu entendo o seguinte, ó, nós já temos uma dimensão enquanto empresa que nós podemos levar conhecimento, né, de forma gratuita. Então a gente tenta levar conhecimento mesmo. A ideia realmente e o Prev ele tem uma vocação. Eu não vou ensinar uma coisa em 10 horas de curso e vender esse curso. Eu tento levar essa informação em 3 ou 4 ou 5 minutos, né? E convidar essa pessoa a se aprofundar no estudo, na petição e tudo mais. Então a gente tenta levar. E até eu estava conduzindo para esse lado, eu vou dizer o seguinte, ó, quando a revista lá nos classificou como Netflix de Direito Previdenciário, eu gostei, mas ficou aquela pulga na orelha. Ah, mas me classificou como uma ferramenta de entretenimento. Não gostei só, gostei da comparação, da dimensão, não gostei exatamente da espécie. Aí eu fiz uma relação até com o trabalho da minha esposa, que eu admiro muito o trabalho dela, a dedicação dela. Minha esposa é arquiteta, né, para quem não conhece. E daí eu disse para o meu pessoal assim, ó, eu não sei se eu quero continuar sendo o Netflix do direito previdenciário. Eu quero ser o AutoCAD do direito previdenciário. O AutoCAD, para quem não sabe, é o programa que todos os arquitetos usam para projetar para fazer os seus projetos. Eu costumo pensar assim, ó, o que eu quero ser? Eu quero que todo advogado previdenciarista use o previdenciarista. Que todo advogado em direito previdenciário não tem opção. Ele ou usa o previdenciarista ou ele trabalha errado. Então, essa é a missão que me faz acordar todos os dias às 6 da manhã, me faz dormir muito tarde até eu não ter mais forças para pensar. Então, eu confesso que realmente eu quero levar não só a segurança para o advogado trabalhar com tranquilidade, sabendo que está pisando em terra firme, ou seja, se o sistema está fazendo é porque é, se a informação está ali é porque tem que utilizar a favor do seu cliente, e eu também quero esse reflexo indireto. O Brasil é um país com dimensões continentais. Nós temos aqui pessoas com situações muito confortáveis, mas temos muita gente em situação muito desconfortável, quase que indignidade. Temos muitas pessoas no nível da indignidade humana. Então, eu costumo dizer o seguinte, ó, e é uma frase que eu repito muito, um benefício previdenciário deferido hoje numa família humilde é uma família protegida. Porque vai ter aquele mínimo existencial, pelo menos, para sobrevivência, para comer, para ter um mínimo de saneamento. Então, assim, ó, o que eu costumo dizer, qual é a nossa missão indireta? É ajudar as pessoas ao fim. O que eu penso não é só no meu cliente que me paga, e isso gera riqueza para a minha empresa. O que eu penso é também no benefício indireto de levar um benefício previdenciário, que é um direito social, sabe, para a família fim. Imagina aquele advogado que não sabia fazer, ou que tinha dificuldade para fazer, ou que não teria ou que poderia não ter a capacidade de visualizar sozinho aquela oportunidade de benefício, mas acabou trabalhando, o meu cliente, que é o advogado, ganhando o seu dinheiro pelos honorários, e, ao fim, uma família conquistou um benefício que talvez o INSS tinha negado. Entendeu? Então, é tanta coisa boa que me motiva todos os dias, sabe? Então, assim, ó, eu não trabalho mais para a minha empresa, eu não trabalho mais para o meu cliente, eu já estou pensando lá no cliente do meu cliente, e isso faz com que nos faça, todos os dias, a gente querer estudar mais, aí eu falo da minha equipe do Prev, nos faz querer contratar programadores ainda melhores, sabe? Quando fala assim, onde é que está a tua equipe? A minha equipe nuclear, assim, aquelas pessoas que me enriquecem, aquelas pessoas que sabe que quando eu falo me enriquecer de conhecimento, sabe, da harmonia jurídica que me cerca, eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Mas os nossos programadores, eles estão um na Austrália, está outro na Polônia, sabe, vários em São Paulo, alguns em Curitiba, alguns em Porto Alegre com o Renan. Mas eu digo assim, ó, a equipe nuclear do previdenciarista, que nós produzimos o material intelectual para lançar os nossos vídeos, o material escrito, estão todos em Santa Maria, junto com o meu escritório. Porque nós somos um site para advogados previdenciaristas. Nós só poderíamos levar conhecimento válido na experiência da advocacia permanente. Que fantástico.
sabe? fantástico. Então, basicamente assim, ó, nós, na advocacia, que eu também pratico, eu sou advogado, né? Além do empresário, eu sou um advogado, né? Nós praticamos a advocacia no dia a dia e aquela pergunta que o cliente faz, nossa, essa é uma dúvida para todos os outros clientes dos nossos clientes. Vamos responder. Já viram vídeo? Sim, Já viram na blog? realidade, o direito previdenciário ele é para todo o Brasil e tu consegue escalonar isso nos diversos níveis. Eu tenho muito orgulho de fazer essa entrevista contigo e pela pessoa que tu és, empreendedor que tu és e um exemplo para tanta gente. Eu quero te agradecer a tua participação aqui e a gente vai em breve falar um pouco mais, inclusive, das alterações que aconteceram, como é que estão a questão dos próprios peritos do INSS e toda essa cadeia que envolve os benefícios e as análises dos beneficiários, né, que a gente pode, num segundo momento, abordar, que eu acho que vai ser bem importante. Quero agradecer, então, Átila, de novo, a tua participação, sucesso ao previdenciarista. E quem não conhece, então, o site, é muito fácil acessar, tem o canal do YouTube também, e muito obrigada, Átila, pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Já fica a dica assim, e eu vou deixar sempre o convite assim, ó. Claro que as pessoas assistirem o nosso portal, acessar nosso site, mas eu sempre deixo a seguinte mensagem: nunca foi tão importante a busca por um advogado previdenciarista, um advogado em direito previdenciário. Santa Maria, não é porque são meus clientes, sabe? Tem muitos excelentes advogados em direito previdenciário. Então, as pessoas que têm necessidade, que estão no momento de verificar, e não é só lá, fechei a idade, não. As pessoas que estão sabendo que estão se encaminhando para a aposentadoria devem procurar um especialista, que é o diferencial entre ter uma velhice, digamos assim, uma jubilação, a pessoa um dia vai ter que parar de trabalhar, talvez. Então, é muito importante ter um benefício correto, né, para que tenha ali o final da sua vida muito mais tranquilo, sabe? Muito menos pesado, muito mais tranquilidade. Então, não esqueçam, procurem advogados previdenciaristas e, como eu sempre digo, na região estamos cheios, e agora mês do advogado, né? Dia 11 é o dia do advogado, então, primeiro, parabenize o seu advogado e também valorize a classe. Nós temos ótimos advogados e eu estou muito feliz em estar num celeiro de advogados competentes. Santa Maria é um celeiro e eu estou muito feliz em ser, digamos assim, um filho adotivo da cidade, sabe? Eu sou muito feliz em ser um empresário na cidade, ser um pai na cidade. Então, eu costumo dizer o seguinte: Silvana, eu vou voltar várias vezes, por quê? Porque eu gosto da tua revista, eu gosto da tua empresa, eu gosto da nossa cidade, que tu também adotou, e eu estou sempre à disposição. E aqueles que precisarem de alguma coisa, logicamente, sempre eu estou à disposição. Caso queira fazer uma perguntinha lá nos nossos próprios vídeos no YouTube, ou quem alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em encaminhar uma resposta ou encaminhar aí alguma informação que eu possa ter para compartilhar. Muito obrigada.